A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Saudação de paz a todos. Querida Jaqueline, muito bom em vê-la novamente e poder estar aqui com vocês. Um abraço a todos os irmãos. Muito feliz por ver a Vitória aqui, né? Nós temos nos conversado praticamente diariamente, estamos nesse acompanhamento. Muito feliz, Vitória, de você estar aqui, amém? Obrigado, pastor Elias, pela intercessão. Deus continue vos abençoando, amém? Hoje eu quero estar ministrando, aliás, conversando com vocês em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, falar sobre essa parábola do bom samaritano. É um texto muito desafiador e a minha oração é que o doce Espírito Santo ilumine a mente de cada irmão, ilumine a mente de cada irmã nessa noite, amém? Estamos aqui ainda naquele propósito, Jaqueline, por isso que estou aqui na igreja, né? Termina domingo, vou para casa segunda, né? 30 dias num propósito aqui com o Senhor, e a gente louva ao Senhor por nós estarmos nessa noite, nesta live. Um abraço a todos os irmãos, não citarei todos os nomes dos irmãos para não correr em que eu possa falhar em citar alguém. Então, todos sintam-se abraçados por esse vosso conservo, né, nesta noite. Lucas, capítulo 10, verso 25. Geralmente eu vou lendo o texto, fazendo a exposição, mas hoje eu quero ler o texto completo e depois nós vamos fazer a exposição do texto, amém? Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? E respondeu o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondesse bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou distante. De igual modo, também, um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, e então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Mas cuida dele, e tudo que dele mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 se pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. Amém? Deixa eu só mudar o layout aqui para mim. Essa passagem, irmãos, ela é muito forte, como toda a Bíblia, né? Mas ela é muito desafiadora, em que consiste naquilo que
como nós devemos viver a nossa vida cristã, né? Jesus, quando eu vou contextualizar os irmãos aqui, Jesus, ele nessa parábola, ele está dando uma resposta, tá, a uma pergunta capciosa que, quando fala aqui o doutor da lei, que no grego é nómicos, nómicos quer dizer uma pessoa especialista, né? Nómicos vem de nomia, nomia quer dizer lei, mandamento. Então, quem está tratando com Jesus não é uma pessoa leiga, né? É uma pessoa que, em tese, tinha um domínio completo, né, da Torá, das interpretações orais. Então, ele faz um questionamento. E a tentativa aqui que ele faz com Jesus é justamente de querer tentar, né? Quando fala aqui que ele procurava, querendo provar Jesus. Essa palavra provar aqui no grego é peiraron, que vem do verbo peirazo, testar. E realmente ele foi com uma perspectiva não saudável. Ele queria encurralar Jesus, né? Então, a narrativa vai se desenrolar como uma instrução sobre a vida eterna e amor ao próximo, que vai culminar com a pergunta: quem é o meu próximo? Então, nós vemos aqui que esse homem, esse mestre aqui da lei, doutor da lei, né, ele vem com uma proposta não com o intuito realmente de querer saber, né, o que seria a proposta da vida eterna, mas ele vem com a perspectiva para distorcer os ensinamentos ou então enquadrar Jesus em alguma falha e algum erro. Então, nós vemos aqui que Lucas, ele vai colocar essa parábola dentro de uma perspectiva, né, que dentro do evangelho da misericórdia, mas também com uma ênfase, né, muito forte dentro dessa estrutura, com uma ênfase muito forte no sentido de que a misericórdia de Deus, ela foca aqueles que são marginalizados, ela foca a misericórdia de Deus com aqueles que são excluídos, né? Com aqueles que são estrangeiros dentro do contexto do povo de Israel. Os irmãos sabem que aqueles que não pertenciam à nacionalidade ou à religião judaica, não se convertiam, eram tidos como gentios, né? Eram tidos como goém, ou aqueles que são afastados, né? Você vê isso em Lucas, você vai ver isso em Lucas 19, e a parábola do bom samaritano vai na contramão da perspectiva judaica, né, que é onde vai invocar a misericórdia e a piedade. Então, Lucas ele coloca essa passagem justamente com essa proposta, né, de mostrar a benevolência, a misericórdia e o amor de Cristo para com os homens, para com a humanidade. Então, esse homem ele entra no cenário e vai tentar trazer um enquadramento para Jesus. O texto fala no verso que Jesus entrar dentro da parábola, a partir do verso 30, e daqui a pouco eu vou entrar, mas eu quero trabalhar com vocês que quando aqui no verso 26, no verso 25, o homem pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é legítima, tá? A pergunta dele é correta, mas a motivação é errada, tá? Não adianta a gente falar as coisas certas com as motivações erradas. Aí Jesus, né, ele responde uma pergunta com outra pergunta, né? Jesus usa muito isso da maêutica Sócrates. Você responde uma pergunta com outra pergunta, né? Isso é até pedagógico, didático. E Jesus, no verso 26, diz: Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que você entende? O que é que a lei fala para você? Olha o verso 27. Eu estava pensando aqui, já que nesse texto, eu disse: meu Deus, como isso aqui é desafiador. Respondeu o homem: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha a colocação, observe, amados, a colocação em que esse mestre da lei, ele coloca:
Jesus, no verso 28, então vai dizer: então disse-lhe Jesus, respondesse bem, faz isto e viverás. Observe que Jesus, ele concorda plenamente na resposta do rabino, do mestre da lei. Jesus não questiona a resposta dele. Jesus não diz que ele está errado. Jesus, ele não entra na questão teológica ou filosófica do texto. Mas Jesus, ele mostra que aquilo que este homem fala está correto. E aqui, quando Jesus ele fala aqui, observando aqui, quando Jesus fala responder-se bem, essa palavra bem no grego, ela tem uma conotação que está ligado em fazer o que é correto, fazer o que está certo, que aí é chamado de ortodoxia. A ortodoxia, ela está relacionada em quê? Em ter o conhecimento certo, em ter a doutrina correta. Então, Jesus não questiona o que ele fala, pelo contrário, Jesus ele valida aquilo que o homem falou. Jesus concorda em gênero, número e grau com a resposta daquele homem. Porém, Jesus continua no verso 28, ele diz assim, faz isto e viverás. Quando ele diz assim, fazer, aí vem que tem a ideia da prática, do conhecimento na prática, né? É a ideia a informação que é vivida. E aqui existe a questão da ortodoxia e da ortopraxia, que é a forma, ortodoxia quer dizer a forma correta de aplicar na vida diária o mandamento. Então, observa que Jesus concorda com ele, mas denuncia ele, porque ele só falou que era correto. E Jesus chama ele a atenção. Você tem que fazer isso e viverás. E aqui, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que na resposta desse homem, e aqui tem um peso muito grande, tá? Principalmente para os dias de hoje, para a nossa época, há um desafio muito grande. Por quê? A resposta dele é essa, que está lá em Deuteronômio, né? Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Quando fala aqui amar, tá? Não tem nada a ver com filo, amor de amigo, ou eros, amor de uma mulher para com de um homem para com a mulher, o amor sexual. Não tem nada a ver com o amor fraternal, o amor maternal, não tem nada a ver. O termo que é colocado aqui, que Lucas coloca, é agapau, ou amor ágape, né? Que esse amor ágape não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver com compromisso e, sobretudo, tem a ver com fidelidade, tem a ver com aliança, tá? Não é uma emoção, não é sentimento, simplesmente. Embora que possa lá na frente as emoções elas possam aparecer, mas a ideia dessa palavra ágape aqui é justamente um comprometimento, é assumir uma postura de aliança, tá? E é uma questão de decisão. Amarás ao Senhor. A palavra Senhor aqui que Lucas usa é a mesma palavra correlata no Antigo Testamento, que é o tetagrama, né? Yud, Rav, Vev, Rav, né? Que é de uma tradução livre seria Jeová, né? Que tem um peso de Adonai. E essa palavra aqui que Lucas usa é essa equivalência da tradução do hebraico para o grego, que é chamada na Septuaginta, né? Que é a palavra aqui Kurios. Kurios tem a conotação de Senhor, aquele que tem um controle, aquele que tem um domínio, aquele que estabelece a regra, aquele que detém, tá, o domínio sobre todas as coisas. Então, olha só, nós estamos analisando a resposta deste homem, que está teologicamente correta. Então, o amor é uma decisão e um comprometimento de aliança. Mas com quem? Com aquele que é detentor de todo o controle, de toda a glória, que é soberano. Então, amar a Deus, irmãos, é uma aliança que se faz, não é com qualquer pessoa, nada mais, nada menos com aquele que é a fonte da própria eternidade, né? Deus, ele é antes da eternidade. A eternidade se origina em Deus.
Olha que coisa tremenda. Então, e eu fico olhando aqui, muitas vezes, as pessoas fazem declarações, muitas vezes até leviana. Uma declaração leviana é quando ela é dita sem a preocupação, sem a responsabilidade de cumprir aquilo que está falando. Então, nós vemos muitas pessoas declarando que ama ao Senhor, mas sem nenhum comprometimento. E isto é muito sério, tá? Eu vejo pessoas dizendo, eu amo a Deus, mas na prática demonstra outra coisa totalmente oposta, diametralmente distante. Então, ele fala, amar ao Senhor, amarás o Senhor, e aí ele fala, o teu Deus, teus, né? Teu, pertencimento, amará o teu Deus. Aqui ele leva ao nível maior da espiritualidade, né? O ser supremo, a divindade. Aí ele fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aqui, irmãos, nós temos pelo menos 5 pontos, que aqui, para resumir, eu não quero me deter aqui, precisariam pelo menos 40 minutos para trabalhar cada palavra dessa aqui, cada conceito desse, mas o que essa resposta traz, que está lá em Deuteronômio, denota justamente o homem na sua totalidade, tá? O homem por completo. Por quê? A entrega a Deus, né, ao relacionamento a Deus, não pode ser algo trivial e parcial. Não, eu amo a Deus até aqui, mas nisso aqui eu não amo, não. É um comprometimento na integralidade, na totalidade. Quando ele fala aqui coração, né, que a palavra coração aqui, ela tem a ver com a questão da vontade, a questão do querer, tá? Então, primeira coisa, amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, é uma disposição interna, é uma decisão, é um posicionamento, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, com toda a tua alma. Aí vem a parte da psique, a parte evolutiva, é a questão da vontade, a questão das emoções, é a questão do mais profundo da compreensão humana. E ele fala com todas as tuas forças. Essa palavra no grego força não denota aquela força física, ou seja, é tudo aquilo que nós temos que nos dá suporte, que são combustíveis para a nossa existência. Aí vem com os nossos bens, com o nosso tempo, com a questão, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com as nossas bocas, com as nossas mãos. E isso demanda serviço, tá? Aquilo como eu sirvo a Deus, que é a palavra piedade, na forma como eu sirvo ao Senhor. E aí ele fala, com todo o teu entendimento. Irmãos, quando a Bíblia aqui fala sobre essa questão de entendimento, é uma coisa, Jaqueline, que eu tenho batido muito em cima disso, de que servir a Deus, o relacionamento com Deus, a fé na prática, ela está muito mais relacionada à compreensão do que a sentir. As pessoas hoje, os cristãos de hoje, né, que na maioria são rasos, tá? Eles são fúteis, me permita a expressão. Em que sentido? Porque eles procuram manter um relacionamento com Deus baseado em emoções, baseado em sentimentos. Ah, porque eu estou sentindo. Ei, irmãos, acima daquilo que eu sinto, o que tem que prevalecer é aquilo que a Bíblia fala. Entre a tua emoção e aquilo que a Bíblia fala, sempre quem vai prevalecer é a palavra. As pessoas estão invertendo o caminho. Primeiro eu quero sentir, para depois eu entender. Não, é a compreensão, a razão, e aqui, irmãos, eu não estou racionalizando a fé, não é isso. Primeiro tem que ter a compreensão, e a partir da compreensão, todos os outros pressupostos da caminhada cristã serão desenvolvidos. Mas hoje o que é que as pessoas estão vivendo? Ah, eu senti, eu vi, um anjo falou, ou uma revelação daqui, pererei, pererei. As nossas emoções, elas são enganosas, Jesus falou. O coração, ele é enganoso. Por isso que o nosso coração, ele tem que estar bombardeado, ele tem que estar ensopado, ele tem que estar encharcado com a palavra de Deus.
Observe que Jesus termina, a resposta do homem termina com todo entendimento. Porque a relação que nós temos que ter com o Senhor não é uma coisa louca, não é uma coisa desconecta, mas é compreensão. Muitas das coisas, daquilo que Deus fala, ou daquilo que a Bíblia nos dá como norte, é fato que no momento nós não vamos ter a compreensão. Mas não é porque eu não tenho compreensão daquilo que a Bíblia está falando, que eu vou abrir mão de entendê-la. Hoje nós temos todo o instrumento, a plenitude para saber que é o Espírito Santo. Jesus falou em João 15 que quando o Espírito Santo da verdade vier, ele ensinará, ele guiará a verdade. É o Espírito Santo que nos leva à verdade, à compreensão. Então, eu leio, eu medito, eu busco informação e nas entrelinhas, naquilo que os meus olhos não conseguem enxergar, o Espírito Santo vai abrir a nossa mente. Eu não estou falando de achismo. Porque hoje, o que mais o povo está vivendo ainda, porque eu acho, porque... Irmãos, eu vou usar, eu não vou falar de ninguém. O que o pastor Isaac acha, não passa de trapo de imundícia. Quem sabe o que é trapo de imundícia, vai saber o que eu estou falando. Se não saber o que é trapo de imundícia, vai lá no professor Google, bota assim, o que significa na literalidade trapo de imundícia na cultura judaica. Pronto, aí você vai saber. A minha opinião não tem peso nenhum. Agora, aquilo que a Bíblia me ensina, para que eu possa replicar, aí é outra história. Então, nós estamos vivendo numa época de muito achismo, sabe? Eu acho, eu penso, eu entendo. Aí a pessoa nunca leu o texto, nunca meditou no texto, aí faz assim, abre, aí vai, tô achando. Eu acho que é isso que Deus está falando comigo. E não é assim, tá? Então, o relacionamento, eu tenho falado constantemente nisso e eu vou falar quantas vezes for necessário falar. Porque há mais de 2000 anos que a Bíblia está falando a mesma coisa e ninguém se cansa dela, não é verdade? Então, precisamos conhecer as Escrituras. Ler eu não estou falando, eu sempre digo isso, não é questão de você fazer um curso teológico, uma faculdade teológica. Quem tem condições faz, quem tem disposição, tempo faça, eu recomendo por demais. Mas eu estou falando de você compreender, entender Deus pelas Escrituras. Eu vi o pastor falando uma coisa uma vez, Jaqueline, eu achei tão interessante. Aí ele fez a pergunta, o que é teologia? Aí responderam, não, a palavra theo, Deus, logia, sabedoria, ensino, conhecimento. Então, aí ele disse assim, aí respondeu, então, teologia é estudar sobre Deus. Ele disse, não, está errado. A teologia não é estudar sobre Deus. Teologia é estudar a Bíblia que fala sobre Deus. Por quê? Porque a nossa mente é muito limitada para compreender Deus na sua totalidade. Então, é isso que nós estamos falando. De nós compreendermos Deus pelas Escrituras. Pastor, então eu posso ler a Bíblia e compreender Deus sem precisar necessariamente estar no curso teológico? Sim. Porque você vai ver os atributos de Deus. Por exemplo, Deus como Criador. Onde é que eu posso ver isso? Eu não vou nem para Gênesis. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, é nessa perspectiva. O que é que a Bíblia fala sobre o pecado? Aonde é que fala? Isaías 59, 1 e 2. Né? Vai mostrar o amor de Deus em ação, que Deus está pronto para agir, né? Mas que, no entanto, o pecado faz separação. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e vosso Deus. Então, só nesse versículo, nós temos uma teologia tão profunda aqui, nesse versículo Isaías 59, Deus disposto a salvar o homem, Deus disposto de doar o seu amor, mas a sua santidade é machucada, a sua santidade ela é ofendida. Em que sentido? Por causa do pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. E o que é separação do homem de Deus? É separado da comunhão. E por que o homem é separado da comunhão? Porque a santidade de Deus exige que o pecado seja punido. Então você vê a construção da Bíblia, é nesse sentido que nós estamos falando. Então, precisamos ter mais preocupação em conhecer as Escrituras do que buscar experiências místicas ou experiências sobrenaturais. Infelizmente, hoje, em muitas denominações,
as pessoas procuram sentir. As pessoas procuram trabalhar o emocional. Mas enquanto a Bíblia nos orienta a trabalharmos o quê? O racional, tá? Quando eu falo racional, fala da mente, falar da compreensão. Infelizmente, irmãos, infelizmente, se você sentar, chega assim num crente, qualquer igreja, e senta junto dele, e pergunta para ele a razão da fé dele. Por que ele serve a Jesus? Quem é Jesus? O que é o pecado? O que é a Bíblia? Muitos vão falar de forma superficial, ou vão repetir frases que a denominação dele há anos fala, mas não sabe defender a sua fé. Então você veja que esse amor a Deus, que nós temos que transmitir ao Senhor, tem que ser na nossa integralidade. Tem que ser dentro desse contexto do todo do nosso ser. Jesus, então, no verso 28, disse assim, você falou correto. O que você falou de forma correta, eu assino embaixo, porém, viva. E aí, o que acontece? É como é de praxe, né? Hoje as pessoas, elas devagueiam, elas procuram rota de fuga para se sair. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Porque a perspectiva desse mestre da lei, dentro da cultura judaica, tá? Quem era visto como alguém que deveria ser alvo de cuidado, de afeto, de atenção, eram aqueles que eram da comunidade de Israel. Tá? Essa pergunta dele, quem é o meu próximo, ele está muito mais focado na etnia. A pergunta desse homem está focado na etnia. Aí então Jesus fala assim, Jaqueline, então peraí, eu vou te desbancar aqui, eu vou te mostrar uma questão aqui. E aí então que Jesus ele entra na parábola. Vamos para lá. E respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha que coisa, irmão. Jesus aqui, ele não especifica nacionalidade, Jesus não dá nome, Jesus não dá detalhes sobre esta pessoa. E descia um homem, na nossa língua portuguesa aqui, né? Artigo indefinido. Então, o sujeito é indefinido. Então, quando dentro de um contexto gramatical, a palavra ela tem um sujeito indefinido, então pode se aplicar a qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. Jesus, ele já entra aqui quebrando a perspectiva desse religioso, né? Desse doutor da lei, vamos dizer assim. Jesus dizia, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Observe, irmãos, que Jesus coloca o homem na rota do culto, da rota da adoração. E eu vou provar você mais na frente, né? Porque Jerusalém ficava 800 metros abaixo do nível do mar. Jericó ainda ficava mais baixo ainda. Então, era uma trajetória. Então, o que acontece? A rota de Jericó para Jerusalém, você vê isso lá em Lucas 19, quando Jesus tinha que passar por Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito importante, né? Era uma cidade que ela tinha um polo comercial, uma cidade turística, muitos nobres, né, até reis moravam, tinham casas de veraneio naquele lugar. Jericó era uma cidade, vamos dizer assim, uma São Paulo da vida, né? Então, este homem era de Jericó, mas ele vem de Jerusalém. Isso nos dá a ideia que ele está na rota do culto, na rota da adoração, nos dá a entender isso do texto. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele cai nas mãos dos assaltantes. Essa palavra no grego aqui, assaltantes, não é um assaltante comum, mas a ideia dessa palavra no original é justamente alguém que é muito mais perverso. É aquele que emprega todos os métodos possíveis para torturar suas vítimas, tá?
não era um ladrão de galinha, era alguém realmente que tinha um viés perverso. Essa mesma palavra, ela é usada para Barrabás, né? Que a ideia era de alguém que promove sedição à base de violência. Então, o que acontece aqui, Jesus, ele coloca um cenário realmente perigoso e destrutivo e danoso. Jesus cria um cenário aqui realmente onde a questão é muito séria. E desceu o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de quem? Dos assaltantes, os quais o roubaram, e aqui comprova que não era um ladrão comum, e espancando, se retiraram e deixaram meio morto, tá? A ideia aqui é que esse homem ficou desmaiado, tá? Entre a vida e a morte. Então, Jesus prepara o cenário, um homem que poderia ser qualquer um, né? E quando Jesus ele fala aqui, esse certo homem, Jesus aqui ele já está mostrando que o meu próximo, escuta aí, tá? O meu próximo, ele não tem RG, ele não tem CPF, ele não tem características, ele não tem, vamos dizer, nada que nós podemos colocar como uma parte em cima dele, que nós possamos colocar qualificações e adjetivo nesse homem. Jesus nos mostra que o nosso próximo é um ser humano. Não é a nacionalidade, não é a cultura, não é onde mora, não é se tem dinheiro, se é pobre, independente da religião dele. Esse homem não tem rosto. Esse homem não tem nome. Se esse homem não tem nome, não tem rosto, então o meu próximo é qualquer ser humano. Vou repetir para você. É qualquer ser humano. E vamos ser sinceros, irmãos. Seja sincero com você. Muitas vezes nós achamos que o nosso próximo é aquele que é legal com a gente, é aquele que dá tapinha nas costas. Não é verdade? A gente olha, o meu próximo. Não falamos que é o nosso próximo. Quando eu falo nessa proposta, é que nós temos uma empatia, nós temos uma tendência, de certa forma natural, ainda que primitiva e seletiva, de nós nos identificarmos com aquele que nos faz bem, ou com aquele que nós gostamos, ou com aquele que nós vamos com a cara dele. E muitas vezes eu não consigo entender essa expressão. Eu não fui com a cara de fulano, mas claro, tu tem que ir com a tua cara, tu não tem que ir com a cara, né? Você vai com a sua cara, eu vou com a minha, né? Mas, enfim. Então, Jesus, ele quebra aqui, sabe, essa base de exclusivismo. E isso, muitas vezes, tem adentrado dentro das fileiras dos círculos chamados evangélicos cristãos, né? Que o meu próximo é aquele que é bacana comigo. O meu próximo é aquele que sempre está com um sorriso para mim. Mas Jesus, ele está mostrando aqui que o meu próximo é aquele também que é uma pedra de tropeço no meu caminho. O meu próximo é aquele que é uma pedra de sapato, é uma pedra do meu sapato. O meu próximo é aquela pessoa complicada. O meu próximo é aquela pessoa transtornada, bipolar, que tem borderline, psicopata. Aqui está incluído, irmão, todo tipo de pessoa. Eu vou repetir. Foi ser humano, é o teu próximo. Ah, pastor, mas aquela pessoa é ser humano, é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é o teu próximo. Infelizmente, nós vemos que tem igreja, já que os irmãos sabem disso, que eles veem irmãos de outra denominação não como irmãos, mas como primo. Os nossos primos. E não é essa a perspectiva do evangelho. Jesus, então, aqui, irmãos, ele dá, sabe, ele dá um sacode aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem, ele vivencia, como eu chamo, a síndrome da selva de pedra. O que é a síndrome da selva de pedra? Não se refere, né, só os grandes edifícios, né? Embora isso reflita alguma coisa. Mas quando eu falo da selva de pedra, em que
as pessoas, embora tenham carne, tenham um corpo, sangram, mas elas são pedrificadas na alma. Quando eu estou falando aqui a selva de pedra, eu estou falando do coração de pedra, da alma de pedra, do coração duro. Eu estou falando da alma insensível. E isso prova, né, deste homem aqui que sofre essas arguras própria de quem está à beira do caminho, que são marginal. A palavra marginal, ela tem justamente essa conotação de quê? A palavra marginal vem de margem. Um marginal é o que está fora do caminho, está na beira do caminho. Então, esse homem, ele está sendo atacado, tá, por pessoas que têm uma psicopatia, que tem um desvio de conduta, de moral, de ética, que é próprio da natureza dessas pessoas. E aí, olha só, irmãos, Jesus insere, dentro desse episódio de roubo, de crime, de atentado à vida, nesse ambiente onde a moral, a espiritualidade, tudo que é pernicioso é colocado em evidência aqui. E dentro desse pacote, dentro desse contexto, Jaqueline, Jesus continua. Olha quem Jesus coloca dentro dessa questão. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, meu Deus do céu, vendo, passou distante. 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Irmãos, isso aqui não dá nem para dar glória hoje, né? Escuta isso aqui. Jesus coloca um homem que é assaltado violentamente, coloca os meliantes na cena e Jesus coloca os líderes religiosos. E agora? É para chocar mesmo você, é para fazer você pensar. Ele fala, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Não tem nome, não tem rosto, só tem o quê? A função, o ofício. Eita, meu irmão, meu Deus do céu. Eu já preguei aqui na live sobre isso, né? Mas Deus está me dando outra vertente hoje aqui. Irmãos, e aqui eu quero pontuar para os meus irmãos, tá? Que aqui Jesus, ele não só está pontuando a questão da liderança. Não só isso. Por quê? 1 Pedro 2,9, ele vai falar justamente o seguinte: mas vós sois nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido, para que vades e anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer um paralelo aqui. Dentro de uma aplicação simples, Jesus, quando ele fala um certo sacerdote, ele não está só se referindo ao ofício, mas também ele está se referindo à missão. Ofício é uma coisa, a missão é outra coisa. Quando Pedro fala lá que chama a união dos judeus com a igreja, né, que faz um povo só, quando Jesus fala assim, que vocês serão nação santa, reino sacerdotal, Jesus ali não está falando do ofício sacerdotal. Pedro não está falando do ofício sacerdotal. Pedro está falando do quê? Da missão. Qual é a função do sacerdote? Levar o quê? As pessoas a Deus. Essa que é a missão do sacerdote, no ofício sacerdotal. A igreja, como uma nação santa e um reino sacerdotal, não quer dizer que todos são sacerdotes dentro da igreja. Ou são, irmãos? Todos na igreja são pastores? Todos na igreja são missionários? Todos na igreja são evangelistas? Todos na igreja são presbíteros? Todos na igreja são doutores, mestres? Não. Uma coisa é o ofício, outra coisa é a missão.
Então, dentro desse contexto aqui, dentro da questão da semântica, nós vemos que quando Jesus, quando ele fala da neutralidade, não há identificação de alguém, de nome, então Jesus está tocando aqui, isso é muito sério. Jesus está tanto tocando aqueles que exercem o ofício e aqueles que têm a missão. E o que é que me chama a atenção aqui, Jaque? Irmãos, esses homens eram, no caso aqui, o sacerdote, era para ter cumprido o seu ofício, que culminaria na sua missão. Mas o que é que ele faz? A Bíblia fala que ele faz o quê? Passa de lá. Ele vê, tá? Ele vê a situação. A palavra ver aqui no grego tem a ideia de perceber uma leitura correta do que está acontecendo. Ele viu o que aconteceu, mas o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele passa distante. Isso fala, irmãos, fala de quê? Isso é muito sério. Isso aqui fala que o sacerdote, ele passa distante por causa o quê? Da tradição. Irmãos, entre a tradição e entre o mandamento, sempre quem vence tem prioridade é o mandamento. Sempre é o mandamento que tem a primazia e se sobressai. Na tradição, o sacerdote não poderia tocar alguém que estivesse morto. E isso era uma questão, a questão ritualística, tá? É a questão do ritual que estava envolvido ali. Mas o mandamento falava que deveria ser socorrido o necessitado. Mas o sacerdote, irmãos, eita, eu estou sentindo uma graça. Apesar da dor do meu braço, mas eu estou sentindo uma graça. Irmãos, o sacerdote coloca acima do mandamento a tradição. Por que Jesus coloca o sacerdote e o levita aqui? Escuta o que eu vou dizer, tá? Vai doer, mas vai passar. Escute. Irmãos, quem coloca a tradição acima do mandamento não se difere em nada dos ladrões roubadores. Olha isso aqui, irmãos. Eu estou na introdução da mensagem. Olha isso aqui. Quando Jesus está colocando o sacerdote dentro do mesmo contexto. Qual é o contexto? Um homem ferido, um homem que foi roubado, ladrões maus que aconteceu. Quando não vou botar você não, eu estou mais falho do que você. Quando Isaac coloca a tradição da denominação, aquilo que eu falo, Jaque, a caixinha, né? Não pode isso, não pode aquilo. Quando a gente coloca a tradição de uma denominação, de uma religião, quem quer que seja, acima do mandamento, nós nos tornamos roubadores e salteadores. Não somos roubadores de valores. Eita, Jesus, me ajude. Não somos roubadores de bem, mas nós somos roubadores da alma, da consciência e da espiritualidade. E quantos, tanto aqueles que têm o ofício, quanto aqueles que têm a missão, estão se eximindo ou colocando tradições acima do mandamento e em nada são diferentes desses ladrões que estão aqui. Não deu para dar glória, né? Então estou preocupado que você dê glória. Se doer, não diga aleluia, diga assim, ai, aleluia. Você gosta, né, Jair? Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Olha isso aqui que Jesus está fazendo, irmão. Jesus está dizendo, olha, se você, diante de uma circunstância que é sua responsabilidade fazer, você não faz, você não se difere daqueles que estão nas trevas. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos?
Você tem um chamado, você tem um ofício, você tem uma posição eclesiástica, você está dentro da igreja. Mas se você não cumpre a missão, que o cargo ou o mandamento que Deus tem para você fazer, você está tão quanto nas trevas, quanto aqueles que estão lá no mundo. Tiago, olha só, olha o que eu estava lendo Tiago, Jaque. Tiago 2 vai dizer assim: tu crês que há um só Deus? Isso não é nada demais, porque os demônios creem que estremece. O que Tiago está falando ali sobre a fé e as obras? Se você só crê, mas não tem a prática, a ortodopraxia, se você não pratica, Satanás também crê, os demônios creem, mas não pratica. Sabe o que Jesus está falando? Tiago está dizendo que aquele que crê e não pratica, em nada é diferente dos demônios. Abre aspas, é um demônio encarnado, que tem carne, osso e pele. O mesmo princípio está aqui, irmãos. Se eu digo que eu sou servo de Deus, que eu sou pastor, que eu sou missionário, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, mas eu não coloco na prática, se eu não estendo a mão, em nada eu me difiro daqueles que estão nas trevas. Eu estou me auto-enganando. E aqui, mas escute, porque a gente acha, Jaqueline, as pessoas na igreja acham que o pecado maior é o adultério, é a área sexual. E se esquece, isso aqui é tão sério, irmão, isso aqui é tão sério. Irmãos, escute isso. Quando nós negamos, escute, irmãos, isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e escute o que eu vou dizer a vocês. Quando eu nego acesso às pessoas, à graça de Deus que me foi confiada a transmitir, eu estou em trevas. Eu não sou diferente em nada daqueles que estão no mundo, no pecado. A única diferença é que eu estou dentro de 4 paredes de uma igreja, eu tenho um paletó, eu tenho uma gravata e uma credencial. Mas, na essência, eu estou em trevas. É isso que Jesus está falando aqui. É isso que o Senhor está demonstrando aqui. Hoje não é aquela palavra, né? Olha, você é a coisa linda de Deus, você é o centro de Deus. Eu estou vendo um anjo, olha a chave, ele vai te dar saúde, ele vai lá na tua casa, vai no teu... Não. Hoje não é a palavra nessa aqui não, viu? E quem já me conhece já sabe como é o caldo aqui. O caldo aqui é engrossado, o pirão é grosso. Porque hoje Jaqueline, eu estou embrulhado com certos pregadores, certos pastores, pastora, usando psicologia, e eu sei do que eu estou falando, tá? Uma das minhas áreas é psicanálise, tá? E fica naquela embromação, olha que coisa linda de Jesus, ai meu Deus, olha, Jesus lhe ama, você é a flor de Deus, me permita, tá? Você é o girassol de Deus, tá mais para cravo de defunto. Não sou eu, não, é a Bíblia que está dizendo aqui, vai brigar com o texto. Eu só sou o mensageiro. Se você vai concordar, se você vai gostar, eu não estou preocupado com a tua opinião, se você... Não estou aqui para massagear teu ego, eu não sou cardiologista. Não estou aqui para fazer amizade, porque irmão nós somos. A minha função é pregar. Agora, se você vai concordar, você que vai estar aí pelo YouTube, você vai ouvir, é para você também essa palavra. Não é só para quem está na live aqui, não. Não estou preocupado se você vai... O que você vai fazer com aquilo que eu estou ministrando é responsabilidade sua. A minha é transmitir. Se tivesse só uma pessoa, eu pregaria do mesmo jeito. Não estou preocupado com o número, não. Não estou. Se fosse só eu e Jaque aqui, a gente ia pregar do mesmo jeito. No final, ela daria a bênção apostólica. Não tinha problema nenhum. Ela sabe que eu estou falando dessa história aí. Sacerdote. Verso de número 32. Escuta isso aqui. De igual modo, olha só, irmãos. Quando ele fala aqui, de igual modo, ou seja, o levita vinha de Jerusalém, vinha pelo mesmo caminho e está enquadrado na mesma situação. Está enquadrado na mesma situação. Descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote que vendo, passou distante.
Irmãos, o levita, o sacerdote também era levita, mas ele tinha uma função. O levita, ele também tinha função. As pessoas acham que levita é só para cantar. Não. Quem instituiu o cântico dentro do templo, no caso tabernáculo, no caso, né, na época ainda, foi Davi. Antes não tinha não tinha essa função, né? Era fora da tenda. Depois foi instituído dentro do tabernáculo, dentro do templo. A função do levita, tá? Ele tinha a sua função tão importante quanto do sacerdote. Ele armava a tenda, ele carregava os utensílios, ele limpava os sangue, né? Imagina num dia 20, 30, 40 mil animais sacrificados. Imagina a quantidade de sangue, de sujeira, de vísceras. Então o levita, ele tinha essa função. E o levita, ele poderia ser futuramente, tá? Um sacerdote, dependendo do chamado, dependendo da escala, como tinha lá o tempo, né, para a chamada. Então você vê que esse levita, ele vai repetir os mesmos passos que o sacerdote fez. Aí a pergunta que vem no texto aqui é dentro de uma aplicabilidade. Aí vem duas perguntas. Primeiro, qual o exemplo que você está sendo um exemplo de cristão? Um exemplo de líder? Que exemplo você está dando? Vamos ampliar. Que exemplo de pai você é como cristão? Que exemplo de mãe como cristão você é? Para o seu esposo, para os seus filhos? Que exemplo de filhos você é? Que exemplo de filho? Vamos usar o singular para ficar melhor a questão da gramática. Que exemplo de filho você é para os seus pais? Que exemplo de irmão você é para os seus irmãos da sua casa? Que exemplo você é para os seus vizinhos? Para os seus familiares? Que exemplo de funcionário cristão você é no seu emprego? Que exemplo, escute isso, de motorista você é no trânsito da sua cidade? Que exemplo de cliente você é no supermercado que você compra? Na padaria que você compra pão? Que exemplo de vida você está demonstrando para outras pessoas? Eu me lembrei aqui agora, aconteceu comigo, tá? Eu dirigindo, meu carro não tem ar-condicionado, o meu carro é um Fiat Uno 2010, eu chamo ele de bodinho. Pensa no carro valente. É valente, chamo ele de bodinho. Tu acredita que eu já desci escadaria com esse carro? Subi, esse carro é um fenômeno, a turma não acredita o que eu faço com esse carro. E eu vinha dirigindo, calor grande, estressado, doido para chegar em casa, e eu vi um motoqueiro atrás de mim buzinando e querendo passar. Eu disse: Jesus, guarda a minha língua. Jesus, eu te repreendo, Isaac. Eu te repreendo, porque veio aquela fúria, né? O sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Está repreendido. Ele deu uma brecha, quis cortar, mas eu tinha que cortar ele buzinando. E buzinando, eu fiz: Jesus, teu sangue tem poder. E eu já estava no calor, a emoção estava florindo. Eu disse: Senhor, meu Deus, me dê graça. Aí ele chega perto de mim. Quando ele vai chegando, eu fechei os olhos assim, eu fiquei me controlando. Aí que era o menino que estava desviado, fazia anos que ele veio, ele disse: meu pastor, que saudade do Senhor. Toma, que lapada na minha cara. Porque a vontade eu quis desbravejar do Senhor, dizer: ô menino, tu está me aperreando, queria ser grosso com ele. Olha, quando ele veio: meu pastor, eita lapada sem mão, Jaqueline. Aí eu falei: menino, tu quer tirar minha paz? Eu já ia dizer um negócio contigo. Ele disse: eu vi que o senhor estava agoniado. Eu fiz de propósito. Menino, tu quer dar lugar ao diabo mesmo para me aperrear, varão? Não, pastor, eu sei como o senhor é, ele já me conhece. Mas eu sei que o senhor nem ia brigar comigo. Eu disse: varão, não faz eu descer. Aí pronto. Olha só, irmãos. Me lembrei da história de um pastor também. Ele saiu atrasado de casa e veio, queimou o sinal. Já veio agitado, vinha brigando com a mulher dentro do carro, com os filhos agitados. Aí o policial cola na traseira dele, manda ele encostar, ele já pega a habilitação. Veja só. Quando a habilitação: boa noite, seu guarda.
Olha, está aqui a minha habilitação, pode multar, mute logo, eu estou apressado. Vá logo, não converse muito não, seu guarda. E o aperreado do guarda olhou para esse, calma não. Aí o guarda olhou para ele e disse assim, se acalmou. Fale logo, seu guarda. Aí o guarda disse assim para ele, olha, quando eu não conhecia Jesus, eu era igualzinho ao Senhor. Aí o pastor olhou para a cara dele assim. Então, que exemplo nós, de cristão, nós estamos dando? Quer ver uma coisa simples dentro de casa? A pessoa pensa que é besteira, né? O telefone toca. Aí você não quer atender, o menino está lá. Atende aí. Aí o menino atende, diz que eu não estou não, diz que eu estou orando, diz que eu estou ocupado. Ou não é assim? Que exemplo nós estamos dando para os filhos? Outra coisa, parece banal. Pelo amor de Deus, irmãos, você que tem filhos, pode ter acontecido a maior aberração na igreja. O pastor pode ter feito, o pastor, o seu líder, sei lá quem for na igreja, pode ter pintado miséria. O que é que os pais falam? Começa a falar na frente dos filhos. Tu viu o pastor? A mulher do pastor. E começa largar o pau, sentar a lenha na frente dos filhos. O que é que esses filhos estão aprendendo com esses pais? Que a igreja é um lugar que não presta. Porque se a referência deles estão falando, o que é que vai introjetar na mente deles? Porque entenda, pais, entendam que é a partir da figura paterna e materna que os seus filhos vão ter uma compreensão de quem é Deus. E aqui abre vários leques. Vários leques. Vou repetir. É a figura da paternidade e da maternidade que a criança vai ter a ideia de quem é Deus. Agora imagine dentro de uma casa, aqueles que deveriam ser referência, o marido para a esposa, e principalmente os dois para os filhos, são aqueles que se rasgam, que se matam, que falam mal de tudo e de todos, que fala da igreja, que fala da irmã, que fala do diácono, que fala de tudo. Qual é a impressão que essa pessoa vai ter da figura de Deus e da igreja? Lembre-se, irmãos, eu sempre falo isso, Jaqueline. As pessoas pegam o que o mundo fala e trazem para dentro da igreja. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga o meu boleto. Ninguém compra o meu gás. Deixa de ser infantil, rapaz. Deixa de besterol. Deixa de ser idiota. Eita, pastor, é isso mesmo. A partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, você se torna uma figura pública. Vou repetir. A partir do momento que você aceita Jesus, você assume, você entra no pacto da aliança com o Senhor, você se torna uma figura pública. E um monte de crente menino, infantis, analfabetos funcionais. Pastor, está bravo? Ainda não. É o meu jeito. Não julgue o meu caráter pela forma como eu falo. Cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Você é figura pública. Eu sempre digo isso, as pessoas não podem ler Bíblia, não conhecer de Bíblia, mas elas vão entender de Bíblia a partir da tua conduta, como você fala, como você se comporta, como você se relaciona, como você se interage. Não entra nesse caminho, irmãos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É verdade, ninguém tem direito a entrar na sua privacidade. Isso é fato. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tudo bem. Mas a sua vida não pode ser um instrumento de morte para a vida de outras pessoas. Vou repetir. Eu estou querendo entrar numa linha, mas o Espírito está me guiando aqui, numa iluminação, outra. O negócio está diferente hoje aqui, para variar, né? Sua vida particular é sua, é inviolável. Mas a sua vida pública,
A sua vida na interação social tem responsabilidade. A sua vida social não pode ser um instrumento de destruição, não pode ser um instrumento de escândalo. Escute isso. A palavra escândalo vem do grego escandalon, que tem a conotação de que a ideia de escândalo não é só uma pedra de tropeço, mas é muito mais do que isso. Vamos lá, o que é escândalo? Escândalo é uma prática, escândalo é um padrão de comportamento que vai influenciar outras pessoas a se desviar da rota. Isso que é a ideia de escândalo. É você com a sua prática, com a sua fala, com o seu comportamento, desviar outros da conduta correta. Isso que é escândalo. É desviar alguém do caminho. Então você, na sua privacidade, você faz o que você quiser. Você pode plantar bananeira com a melancia na cabeça, você vive como você quer, na sua casa, e olhe. Mas quando parte para a vida pública, você é cristão, porque quando você, eita glória, porque quando você está andando, e as pessoas sabem que você é cristão, sabem que eles vão olhar, olha o crente que serve a Jesus. Sabe? Os judeus, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia nos fala que Deus fala assim, não tomarás o nome do Senhor em vão, não é você pegar o nome de Deus e falar besteira, não é isso. Ah, eu tropecei e chamei o nome de Deus, não é isso. Quando ele fala não tomarás, a palavra tomar no hebraico é colocar sobre os ombros. Vou repetir. Tomar é a mesma ideia de pegar a arca da aliança e levar sobre os ombros, tá? Então, tomar ali é colocar sobre os ombros. Então, quando fala tomar o nome do Senhor, é eu dizer, na cultura, que sirvo a Deus, carrego esse nome sobre os meus ombros, mas na minha prática, nas minhas atitudes, elas mancham, ela denigre o poder e a honra que há nesse nome. Então, não tomar o nome do Senhor em vão é você viver de forma digna, que condize com a dignidade que há no nome do Senhor. E isso é muito sério. Então você vem falar para mim, vem falar besterol para mim, é besterol mesmo, Jaqueline. Ninguém manda na minha vida, ninguém tem nada a ver. Tem sim! Tem sim, por causa de muitas pessoas como essas que dizem que não tem nada a ver, você vai ver, ninguém manda na minha vida, são as pessoas que andam mais de forma desordeira, são desbocadas, não respeitam a autoridade, dá mau exemplo no trabalho, é o primeiro que está na rodinha de piada, que conta piadas pornográficas, é o que dá mau exemplo para os vizinhos. Os vizinhos olham assim e dizem, aquela casa é crente? Então não venha me dizer, pelo amor de Deus, não venha me falar que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim! Hebreus vai nos dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, embora ali que a nuvem de testemunho não é as pessoas, é o testemunho daqueles que viveram pela fé. Mas pegando o princípio de aplicabilidade, nós temos pessoas que ficam nos observando, irmãos. Às vezes eu estou num lugar, eu passo, não sei nem quem é. Ô irmão! Ei pastor! Nem conheço a pessoa. Eu me lembrei aqui agora, o Baralento teve que comprar algo. Não, 3 ruas depois da onde a gente mora. E olha, irmãos, que eu não vivo na rua direto, não. Eu saio da igreja e fico em casa. Minha vida é estar dentro de casa. Estudando. 8, 10 horas por dia. Deus me deu esse privilégio. Aí eu faço curso, faço especialização pela internet. Minha vida é estar lendo. É estar estudando. Eu não vivo muito em rua. Quando eu fico com os vizinhos que interagem, enfim. Aí Mariane foi lá, disse assim, olha, eu queria... Era um negócio de lanche, alguma coisa assim. A senhora mora onde? Aí Mariane disse, não, eu moro aqui. É na casa do pastor Isaac? Aí Mariane disse, meu Deus, veja só a responsabilidade. Eu não converso com esse homem, eu não tenho intimidade com ele, mas ele sai na casa do pastor Isaac. Veja só, irmãos, como as pessoas nos conhecem, então nós temos responsabilidade. Aconteceu isso foi lá em Fortaleza, tá? Não vou dizer, um pastor foi pregar lá, se hospedou no hotel, beleza, foi para o restaurante almoçar. Ele estava sozinho, um pastor conhecido, não vou dizer o nome, faz algum tempo já.
Ele foi para o restaurante, Jaqueline, já falei isso aqui, vou falar novamente. Pediu almoço, antes de pedir almoço, ele pediu uma dose de uísque. Tomou. Almoçando, tal, acabou de almoçar, pediu outra dose, umas 3 doses. Ele, garçom, por gentileza, a conta. O garçom, pois não. Quando vê a conta, o pastor disse, garçom, pois está errado a coisa. Falei, o que foi que está errado? Está faltando as doses de uísque. Aí o garçom disse, não, está correto. Não, está faltando. Ele disse, sabe por que não está aí? Porque para o pastor é de graça, por minha conta. O pastor ficou branco. Aí ele, sabe por quê, pastor? No ano tal, na cruzada tal evangelística, eu era alcoólatra. E o Senhor pregou uma mensagem. E naquele dia eu fui liberto do alcoolismo. E fazem mais de 15 anos que eu sirvo a Jesus e eu sou diácono da igreja. E eu sou muito grato pela sua vida. Que Deus lhe abençoe. Não se preocupe, pastor. A dose de uísque é por minha conta. E aí, irmão? Numa cidade diferente, num lugar diferente. Escute agora, irmão. É para refletir isso, gente. Então não cai nessa bobagem, nessa besteira. Ninguém manda na minha vida, ninguém. Eu não devo satisfação a ninguém. Você deve. E eu vou lhe provar na Bíblia. Você deve satisfação aos céus, aos anjos, ao mundo e aos demônios. E agora? Está na Bíblia, filho. A Bíblia nos fala em Pedro que nós somos assistidos por quem? Pelos anjos. Nós somos assistidos por quem? Por Satanás. Está na Bíblia, está. Jó capítulo 1. Deus disse para Satanás, de onde vieste de arrodear pela terra? Viste o meu servo Jó? E aí, irmão? Tem ou não tem? Que dá satisfação às pessoas? Tem, meu irmão. Então tome cuidado. Como você anda, como você fala, como você se comporta, como você interage. Eu me lembrei, quando eu sofri o acidente, eu andava de muleta. E os irmãos me levaram para o shopping. E a gente andou, eu estava quase um ano sem sair. Bora andar, pastor, bora. Aí me deram uma volta comigo. Eu disse, me dá que eu pago o estacionamento. Eu ia pagar baratinho. Não, pastor, você me dá. Aí eu fiquei na fila, almoço, não, só tem preferência. Eu disse, e fui. Passei, tinha umas 10 pessoas já me olharam assim. Passei, a mulher me olhou com a cara feia assim. Deu dinheiro para a moça. Paguei, não me lembro, faz tempo, uma nota de 50. O estacionamento era 1,50. Só que era uma nota grande para um valor pequeno. Ela deu, peguei e lá vai eu. Lá para perto do estacionamento. Quando eu vou sair na porta do shopping, eu contei o dinheiro. Aí eu olhei e disse, vixe, tá errado. Ela me deu, hoje seriam uns 20 reais a mais. Eu disse, eita. Aí eu olhei assim, eu disse, caramba, eu vou voltar estudinho, se eu vou voltar. Fiquei pensando, né, o diabo, besteira, 20 reais a mais. Eu disse, vai para lá, diabo, isso aqui não é meu. Lá vai dar moleta de novo. Tec. Lá vai. Aí ele já foi direto para a fila. Aí tinha gente que ainda estava na fila. Olhou assim, pensaram que eu tinha pegado outro ticket para pagar. Aí tem gente que olhou para minha cara. Aí a moça olhou para mim de novo. Eu disse, olha, tá errado o troco. Ela disse, o que está errado? O senhor está aqui de novo? Eu disse, não, mas está errado. Onde que está errado? Eu disse, não, minha filha, você me deu 20 reais a mais. Ela, ô moço. Aí ela amansou a voz, ou ela conferiu, realmente eu dei errado, me desculpe. Aí eu fiz ela assim, vem cá. Eu estava com camisa de time, tá? Eu não estava paletó gravata. Ela disse, o senhor é crente? Eu disse, comprado, lavado e sopado no sangue do cordeiro. Ela disse, logo vi, viu? Deus lhe abençoe. Eu disse, para você também. Ela, me desculpe o que eu falei. Eu falei, não, é normal. Veja só, irmão, uma atitude. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, bom, se você está aqui, né? Eu não vou dizer que se você está não, porque eu sempre falo que quando Deus traz a palavra é porque alguém está aqui e essa palavra para você. Você que está aqui e que vai assistir pelo YouTube, que começa a falar, dizer, aí ninguém tem... É para você essa palavra. E para nós que não fazemos, é um alerta para não praticarmos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, eu estou aqui, é tanta informação na minha mente. Então, de igual modo, primeiro, que exemplo você está dando? Que exemplo você está dando? Segundo, quando chega aqui, de igual modo, levita. Aí eu venho, aí o negócio engrossa aqui. Quem são os seus referenciais? Quem são
os seus referenciais. A quem você dá ouvido? E aí? Porque quem você segue fala muito mais de você. As pessoas a quem você dá ouvido falam muito da sua personalidade. Porque ninguém se identifica com aquilo que não chama atenção ou com aquilo que não tem algo dentro de si. Porque nós temos uma tendência de ter afinidade, né? Não é com a pessoa, é com aquilo que a pessoa projeta em nós, em nossas emoções. Tá? Isso é ciência. Nós temos afinidade. Por exemplo, eu particularmente, embora seja pentecostais, a maioria dos pregadores pentecostais, eu não gosto de ouvir. Mas quando por exemplo, expositores reformados, eu me identifico mais porque há uma afinidade de posicionamento, de estilo de pregação, é aquela ministração que trabalha verso a verso, expositiva. Então, eu me identifico não é pela pessoa, mas por aquilo que ela faz, que me atrai por aquilo que eu também faço. Então, quem você segue, quem você tem como padrão de referência, fala muito do seu caráter. É aquele linguajar, Jaqueline, que as mães falam. Quem anda com porco, farelo come. As mães falam, os antigos falam muito isso. Então, quem são os seus referenciais? Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quer saber o perfil de alguém? Mais ou menos o perfil do caráter de alguém? É só você abrir as redes sociais da pessoa e ver quem ela segue e ver o que ela posta. Jaqueline, eu estou aqui abismado, me dá até náusea. Eu estou lá no TikTok lá, e lá Deus tem feito algumas coisas assim, então tem muita gente me seguindo. E chegou a irmã me chamando de lindo e tal, eu falei, oxe, que mulher é essa? Eu nem conheço. Ela me seguindo. Quando eu fui lá abrir, né, eu fui ver o histórico, fui ver quem era ela, vi umas coisas que não tinha nada a ver, e fui ver quem ela seguia. Irmãos, tem lá uns caras de sunga, branca, molhado, e não preciso falar mais nada, todo malhado. Meu irmão, como é que uma mulher cristã, casada, fica rindo, Neuza? Esse negócio é sério. Tá seguindo uns caras desse, com roupa indecorosa. Irmão, então quem você segue, rede social, na vivência, isso fala muito. Quem são os seus referenciais? Referencial de moral, referencial de conduta, referencial espiritual. Porque nós temos a tendência de espelhar comportamento. Quer ver uma coisa? Você fica muito tempo convivendo com uma pessoa que tem tique, daqui a pouco você vai começar a ter tique. Eu tinha um pastor que ele tinha isso aqui, Jaqueline, ele fazia assim, ó. Meu Deus do céu, para me livrar disso, demorou, de vez em quando ainda faço, mas ele era direto. Se você conviver, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, vamos lá, ela é gaga. Se você não tiver cuidado, você tem a mania de ficar gaguejando. Não estou dizendo que isso é mal, mas estou dizendo que nós temos a tendência de imitar comportamento. Não é à toa que Paulo fala, as más conversações, o quê? Corrompe os bons costumes. Quem você imita? Quem você segue? Quem você segue fala muito sobre você, viu? Fala muito da sua personalidade. Quem você segue, no âmbito cristão, fala muito da tua intimidade com o Senhor. Então, quanto tempo aí, gente? Eu já perdi a noção do horário. Nossa! Meu Deus. Vou terminar. Agora veja só. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. Jesus aqui, amados, ele usa de forma proposital usar a figura do samaritano. Por quê? Jesus está mostrando que no exercício de se fazer o bem, não se depende de religião, não se depende de cor, de raça, de nacionalidade. O que Jesus está falando, que o exercício do amor, que o exercício da compaixão, não é circunscrito ou se limita a um espaço geográfico ou uma tradição religiosa. O que Jesus está falando aqui, que a graça de Deus,
ela não tem patente dos homens, ela pertence ao Senhor. E que todos aqueles que se expõem, se abrem para a graça, serão instrumento da graça. Aleluia! Porque para os judeus, irmãos, sabe da briga entre o samaritano e os judeus. Então isso aqui era uma afronta. Era uma afronta para o mestre da lei, Jesus, colocar. Como? Porque Jesus denuncia os líderes religiosos judaicos, mas bota o samaritano como o quê? Como aquele que teve o quê? Compaixão. Olha só, os outros viu de longe, mas se afastou. Olha o 33. E ele de viagem, ele chegou perto, viu e moveu-se de íntima compaixão. Qual é a diferença aqui, Jaqueline? Uma palavra que vai denotar as outras. Qual é? Ver. Observe, 31. Casualmente, o sacerdote vendo, o levita vendo. E a Bíblia diz no verso 33 que o samaritano também viu. Essa palavra ver que Lucas usa para o samaritano é uma. E que Lucas usa para o sacerdote e o levita é outra. A palavra que Lucas usa para os líderes religiosos, sacerdote e levita, é olhar o externo. Olhar por fora. Aqui a palavra viu vai mais além, é olhar para dentro. É perceber, olhar dentro. A ideia aqui é a identificação. O homem viu a humanidade. Ele viu a essência lá dentro. E aí que está o problema, irmão. Porque muitas vezes nós temos a capacidade de medir alguém simplesmente pelo externo. Olhar por fora. Mas não temos a capacidade de olhar para dentro. Quando nós olhamos para dentro de alguém, sabe o que acontece? Nós nos vemos lá. Eu sempre digo isso. Quando nós conseguimos olhar para o outro, para dentro do outro, o que nós vamos ver é nós lá dentro. Por quê, irmãos? Porque não é porque o outro ele tem uma prática diferente de pecado, ele peca, o pecado dele é diferente do meu, que ele é pior do que eu sou melhor do que ele. O que acontece é simplesmente práticas de pecados com RG, CPF e nomes diferentes. Vocês estão entendendo? Então, olhar para dentro de alguém é eu me encontrar lá. De alguma forma, eu estou lá. Por quê? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da graça e da glória de Deus. Pastor, então quer dizer que se eu olhar um drogado, eu vou me identificar? É. Porque nem é questão só do drogado. Porque quando eu olho para dentro do outro, eu vejo mentira e você não mente? Ou não já mentiu? Eu olho para dentro do outro, eu vou ver fúria e você já não se enfureceu? Eu vou olhar lá dentro do outro, vamos dizer lá, uma ganância. E quantas vezes nós não somos gananciosos? Eu vou olhar para dentro do outro, o egoísmo. E quantas vezes nós não somos egoístas? Quantas orações que nós fazemos que é egoísta? Que nós pedimos para satisfazer o nosso desejo ou para mostrar a alguém que Deus é na nossa vida. Esse tipo de oração Deus não responde. Tiago 4 fala, vocês pedem e não recebem, por quê? Vocês pedem mal para gastarem nos vossos deleites. Quando a Bíblia está falando, eita glória! Quando a Bíblia está falando que ele viu, a palavra ver aqui no grego, que Jesus usa para o bom samaritano, para o samaritano, não é olhar o externo, é identificação. Irmãos, quando eu consigo olhar no outro e me ver lá no outro, aí entra aquilo que Jesus falou, pelo amor de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus. Aleluia. Só pode amar o próximo como a si mesmo. Aí o pessoal fala assim, Jaqueline, pega, isso aqui não é pérola, tá, gente? Isso aqui é diamante. Isso aqui não é seminário, não. Isso aqui é iluminação do texto. Quando a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo, sabe o que Jesus está falando? Você tem que se enxergar no outro. É você se ver no outro. Porque você tem as suas mazelas, aquilo que eu falo, Jaque.
Cada um de nós temos uma caixinha preta, como uma caixa de avião. Aquela caixinha que está lá os nossos segredos, nossas mazelas, aquilo que ninguém viu, onde você entrou, o que você estava sozinho, o que você fez que ninguém viu. Aquela caixinha que nem que se lhe desse 100 milhões de dólares, você não botaria no telão para abrir para ninguém ver, para o povo ver. Ninguém abriria. Eu mesmo não abriria quando eu estou doido. Aquilo que você fez na madrugada, aquilo que você falou, aquilo que você pensou de alguém, práticas libidinosas, desvio de conduta sexual, você sozinho lá naquele lugar, no seu quarto. E agora? Aquele pensamento de fúria. Irmão, vamos ser sinceros, vamos deixar de meninice. Quantas pessoas a gente já não matou no coração? Quantas pessoas? A gente desejou ódio, a gente teve fúria. Quantas pessoas a gente não fez isso? Aí a gente quer estar uma de anjo aqui. Eu não deixo de besteira, rapaz. Terra seca, nuvem. Então, para eu amar o outro, eu preciso me enxergar no outro. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu quero o quê, Jaqueline? Misericórdia. Quando eu olho para mim, eu quero carinho. Eu quero... É o menininho de Jesus. Quando eu olho para mim, eu quero perdão. Quando eu olho para mim, eu quero paciência. Quando eu olho para mim, eu quero o favor de Deus. Então eu tenho que me olhar dentro do outro, nas mazelas que eu tenho, e ver que, tanto quanto eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus, o outro também precisa da graça e da misericórdia. Eita glória! Enquanto você não enxergar você no outro, você não vai poder amar o outro, porque amar o próximo como a si mesmo é isso. E agora? E agora, José, como diz aí a música? Só para eu saber aqui, tem alguém vivo aí? Pode abrir o microfone e dar um glória a Deus, irmão? Só para mim saber aqui se tem alguém vivo. Glória! O negócio é sério, gente. E olha que eu não estou ainda, não estou aprofundando, porque o tempo não vai deixar. Eu tenho que tomar um remédio ali, meu ombro tá, meu Deus do céu. Eu não estou sentindo tanto, mas se eu não parar aqui, o negócio vai esquentar. Ele viu, irmãos, essa palavra ver aqui, a ideia é de olhar a alma. Isso aqui é desafiador demais, gente. É ver lá dentro. Aí o que acontece? Ele moveu-se de íntima compaixão. A ideia da palavra mover aqui, quem é rurícola, quem é da terra do sertão do interior, sabe como eu também sou. O camarada vai arar a terra, pega aquele boi e tem o arador, né? Ele vai virando a terra, sabe? A palavra mover aqui é revirar a terra. É isso. Então, observe, ele chegou perto, olha só, irmão. Ele chegou perto e ele viu. Eita, e agora o negócio... Irmão, só pode ver lá dentro quem está perto. E estar perto fala de quê? Relacionamento. Eita, Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós não temos paciência com alguém, pessoas difíceis, porque nós não nos aproximamos dela. E quando eu falo me aproximar, irmão, não é estar encangado comendo na sorveteria, tomar sorvete, não é isso não. Quando eu estar perto, eu querer fazer a leitura, eu querer saber quem é a pessoa, saber o histórico, saber a vivência. E quando eu consigo ter essa percepção, eu sempre falo isso. Eu gosto de conhecer a alma das pessoas, de fazer a leitura da pessoa, não a leitura analítica na psicanálise, mas uma leitura de alma, para eu saber quem é a pessoa, até onde eu posso ir, como interagir com a pessoa. Porque tem pessoas, se eu interajo com A de um jeito, do mesmo jeito eu não posso interagir com o outro, porque cada um tem uma personalidade diferente. Mas para isso eu tenho que o quê? Me aproximar, conhecer. Você já observou como é que nós fazemos? É como diz o ditado, Jaque, nós julgamos o livro pela capa. Mas quando tu pega o livro, tu fica assim, uau, eu devia ter lido mais tempo. Eu me lembro disso, Jaque,
Porque o primeiro livro que eu li na minha vida foi, acho que tu conhece, O Pequeno Príncipe. Saint-Louis, é um francês. E quando eu vi aquela capa, o primeiro, né, o lançamento, eu não gostei muito, não. Eu pensei que era livro de criança, de menininho assim. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Foi o primeiro livro da minha vida que eu li completo. Ele é fininho, né? Mas, minha irmã, quando eu comecei a ler, mas eu chorava. As palavras que eu não entendia, né? Eu ia para o dicionário. Foi aí que eu comecei a amar o dicionário, tá? Eu já peguei dicionário a letra A. Eu li todas as palavras da letra A para ver o significado. Às vezes eu era meio doido, sabe? Eu pegava assim, letra B hoje, eu quero ler tudinho do dicionário. Substantivo feminino, substantivo transitivo, verbo transitivo. Aí tinha lá a significação da palavra no original, É por isso que eu gosto muito de pegar os textos e desmiuçar, porque traz uma significação maior. Ó, eu tenho certeza que hoje você vai ler essas passagens diferentes, com a nova mentalidade. Porque aqui não estou enchendo linguiça. Eu estou esvaziando a sua mente, enchendo da Bíblia. Porque a gente está trabalhando palavra a palavra. Então, quando eu li O Pequeno Príncipe, a minha mente tomou um boom assim, né? Mas eu julguei o livro pelo quê? Pela capa. E não é assim que muitas... Porque tem gente que tem um jeito dela. Porque tem muita gente que olha para mim no primeiro momento, me acha boçal, metido a besta. Tem gente que não gosta, acha que eu sou soberbo, que eu só quero aparecer. Mas porque estou ali na capa. Mas quando começa a conviver, vai dizer, rapaz, não é nada disso, não. Rapaz, teve gente que já veio me pedir perdão, inclusive lá no TikTok. Lá ao vivo, lá, não sei quantas pessoas que disse, pastor, o senhor entrou aqui, eu quero lhe pedir perdão, porque eu lhe julguei. Mas quando ele chegou perto, e ele viu, a história era diferente. Então, amados, se permita, tá? Quando eu estou falando aqui, irmão, chegar perto, não é que você vai abrir a sua vida para... Não é isso. É você dar uma oportunidade a você mesmo de conhecer alguém. De conhecer a pessoa. A pessoa é problemática, é difícil? Chega junto. E aconteceu comigo aqui, não nesses moldes. Chegou ela e disse, o pastor Isaac está aí. A Jaqueline, quem? Ela fez, quem? Ela estava até de óculos. A Jaqueline fez assim, eu gosto de falar isso aqui. Ela, quem? Alguém conhece esse? Eu disse, essa palavra esse, eu já fiz a leitura. Ela disse, vixe, aí o negócio, o caldo é grosso. Quando ela fez, alguém conhece esse pastor Isaac aí? Esse, eu fiz. Aí Deus me deu uma leitura de Jaqueline, eu fui, o caminho é por aqui. Ela, tá. Pastor, vamos ver aí, uma oportunidade. Hoje é o meu grude. Nós somos grude, para a glória de Deus, né? A gente passa um tempo sem falar, mas quando a gente fala... Quando a gente entra na live para falar, é 1 hora, 2, 3, 5, né? E eu louvo a Deus, que Deus preserve a nossa amizade, como as outras irmãs também aqui. A gente também tem um carinho. Mas chegou perto, vamos ver. Então, irmãos, antes de você ser precipitado, chegue. A Bíblia diz que ele chegou perto dele. Quando ele chegou perto, ele viu. Ou seja, ele viu lá dentro. E aí o que aconteceu? Passou o quê? E moveu-se de íntima compaixão. A palavra mover quer dizer revolver. A palavra compaixão no grego aqui é esplagma. Eu gosto muito dessa palavra. Esplagma. Ó, se eu tivesse uma filha, eu acho que ia botar, ou um filho, né? Esplagma José Oliveira da Silva, alguma coisa assim. É muito bonito, esplagma. Porque o que é esplagma? Agora o significado que é pancada, né? Literalmente, esplagma quer dizer as tripas do intestino que se torcem. Por quê? Os gregos ele entendiam que a sede das emoções era o intestino. Por quê? Porque quando a gente toma um susto, a primeira coisa que mexe é o intestino. A gente sente aquele calafrio na barriga. Então eles entendiam que era isso. Então você veja só, que houve um mover profundo, que está falando, não é as tripas mesmo não, tá, gente? É o profundo do ser. Ele só pode ter compaixão porque ele viu, porque ele fez a leitura lá dentro. Verso 34, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas. Olha, irmãos, tu sabe o que é isso aqui? Enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Irmãos, sabe o que é isso aqui? O evangelho na prática. Vou repetir. Esse verso 34 nos desafia. Evangelho na prática. Observe que ele tem um cuidado com isso. Ele não conhecia ele, não sabia quem era. E outra coisa, viu?
Não esperou retribuição. Fez o que fez, que tinha que fazer, de forma voluntária, abnegada, resiliente e por amor. O que é que as pessoas hoje fazem? Eu faço algo por fulano na perspectiva de ter algo em troca. Ou não é assim? Né? As pessoas só... Porque hoje, o que é que está acontecendo? As coisas estão tomando pessoalidade e as pessoas estão sendo coisificadas. As pessoas estão botando valores no objeto, nos objetos, como se fosse um valor que se deve dar a uma pessoa. Hoje as pessoas têm mais empatia, carinho, choram, ficam deprimidos com um animal, com um pet que está passando necessidade. Temos que ajudar. Mas se vê uma criança na rua passando fome, morrendo, jogado na rua, nas valas, não há compaixão. É os valores que estão sendo trocados. Ou não é? Aí eu vou falar, irmão. Eu vou falar. O que acontece, irmãos? Líderes, igrejas, que matam e morrem para dar vida a uma parede, a um templo, a um telhado, fazem esforços, campanha para botar o melhor ar-condicionado. Não estou dizendo que isso é errado. Mas não se preocupam com o principal templo de carne e osso, que precisa de água, arroz, feijão, calçado, uma moradia digna. O verso 34 é evangelho na prática. Quando fala aqui, ele coloca azeite, óleo e vinho. Irmãos, aqui fala do óleo. O óleo, ele é terapêutico, alivia as dores. O vinho é um antisséptico para matar as bactérias. E o que é que nós... eu podia falar aqui no símbolo do óleo e do azeite, eu não vou entrar porque tem muita coisa, gente. A questão do óleo aqui é de curar as feridas. Aí vem o Salmo 133. Eita! Quem pegou a visão, pegou. Ó, quão bom e quão suave é. Os irmãos... Qualquer dia eu vou trazer um estudo aqui. Se der na próxima, eu vou fazer uma exegese do Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e há uma significação. Olha o óleo aí, irmãos. Qual era a função do óleo? Aqui é capacitação, confirmação de chamada, é capacitação. Então você veja aqui que o óleo, além de ser terapêutico, na simbologia, o óleo tem a ideia de capacitar, e aqui é restauração. Abriu alguma coisa aqui, Jaque? É de capacitação. Então, o que acontece? O vinho antisséptico, para matar as bactérias, para não ter infecção, para não a ferida não greguenar, para não ter o quadro ficar pior. E aí a gente vê, irmãos, aqui pela ação do Espírito Santo, e poderíamos trabalhar nessa questão da simbologia, mas o que eu quero tratar aqui, para nós finalizar, do 34 ao 35, isso aqui é evangelho na prática. Porque, irmãos, socorrer alguém que pode nos favorecer depois, nos pagar e nos retribuir, isso é moral. É moral. Mas você socorrer, cuidar de alguém que você não conhece e que você não espera e que nem tem condições de te retribuir, isso é o evangelho. Porque eu cuidar de alguém é moral, é a moral, é a ética. Todo mundo tem que fazer. Mas eu faço esperando retribuição. Mas só o evangelho, ele traz essa perspectiva. Eu vou ajudar, eu vou estender as mãos, eu vou socorrer, eu vou trabalhar, eu vou curar as feridas, e eu não quero nada em troca. Isso é o evangelho. E Jesus finaliza. Vou terminar a mensagem. Geralmente eu nunca termino a mensagem, mas eu estou resumindo aqui. 36. Qual desses três te pareceu que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, dos assaltantes? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, escuta só. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Jaque.
Maíra, olha isso aqui. O homem faz a pergunta perguntando, quem é o meu próximo? Ou seja, qual era a tônica dele? Quem é as pessoas que eu vou ter que ajudar? Quem é o meu próximo? Quando Jesus fala da parábola, Jesus inverteu o quadro. Jesus falou assim, qual desses três pareceu próximo do que foi assaltado? Aí ele disse, aquele que usou de misericórdia. Enquanto a pergunta dele era, de lá para cá, quem daqueles é o meu próximo para eu ajudar? Aí Jesus falou, está errada a sua perspectiva. Eita glória, a perspectiva não é você procurar quem é o seu próximo. A perspectiva é você ser o próximo do próximo. Essa que é a diferença. Nós procuramos quem vai ser o meu próximo para me ajudar. Mas Jesus está dizendo, seja você o próximo do outro. É você a partir de você. Aí Jesus disse, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. O que foi que Jesus disse? Vai e faz da mesma maneira. E o que é que eu queria pregar, terminando aqui, que é a tônica que eu queria trazer? Irmãos, escuta isso aqui, eu vou até me apoiar aqui por causa do meu ombro. Escuta aqui. Eu vou resumir a mensagem, porque eu queria entrar nessa parte aqui, mas não vai dar. O tempo não vai nos permitir, não quero enfadar, porque os irmãos provavelmente já estão na madrugada. O mandamento é esse, amarás ao teu próximo, amarás ao Senhor, verso 27. Ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus confirma isso aqui. Ei, escuta. Ele está falando de vida eterna. O que é que me condiciona para a vida eterna? Não é só amar a Deus. É demonstrar o amor de Deus para aqueles que precisam. Se você, santo que está aqui, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, mas se você não amar o próximo, o seu amor que você diz que é para Deus é mentiroso. Você é mentiroso. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o próximo, eu sou mentiroso. E é eu que estou falando? Vai lá, 1 João 4, eu acho que é o 20. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, você é mentiroso, você é filho do diabo. É filho do diabo. É filho do capeta, do chifrudo, do encardido. Pode ser pastor, pode profetizar, pode cantar que é uma beleza, pode se arrepiar, pode chorar, mas está aqui, ó. Se alguém disser, 1 João 4,20, eu amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso. E quem mente é filho do capeta. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vai se estribuchar e dar muxoxo com a Bíblia, não é para mim, não. É a Bíblia. 21. E dele temos. O emprego do verbo ter aqui, né, no futuro do indicativo, é uma ação contínua. É aqui, agora e depois. E dele temos este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E agora, filho? Aleluia! Ame seu irmão. Você pode orar, pode ressuscitar morto, pode ter milagre, você profetizar e acontecer, mas se você não ama seu irmão, você está em trevas. Vai para o quinto dos infernos de cabeça para baixo. É Jesus que está falando em Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia diziam, Senhor, Senhor, não profetizamos, não falamos em línguas, e bererê, barará. Jesus vai dizer como é a história? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. É duro, mas está na Bíblia. Não estou aqui para massagear o seu ego, não sou cardiologista, eu sou pastor. E ainda que eu fosse cardiologista, eu ia falar do mesmo jeito. Recebe e se sacode. Quem puder suportar essa palavra, que suporte. Não estou pedindo para você gostar de mim.
mas você tem que me amar. Vou repetir, não estou pedindo para você gostar de mim, você tem que me amar como eu tenho que lhe amar. Pastor, o senhor já amou pessoas difíceis na igreja? Já! Teve pessoas que eu tive vontade de matar, de esganar, ovelha, debochando na minha cara, soltando pilherinha. Entrava dentro de casa, não falava comigo, dizia: Marilene, eu estou entrando na tua casa e tem gentalha, o ambiente está contaminado, está podre, na minha cara. E eu disse: eu vou dar uma bolachada nessa irmã. Deus disse: como é, meu filho? Aí Deus, 1 João 4:20, eu disse: Jesus, me ajuda. Eu disse: eu vou decidir amar. E decidi amar. E foi uma das melhores ovelhas que eu tive na minha igreja. Na primeira igreja que eu pastorei. O que eu estou pregando para vocês, irmãos, eu não estou pregando aqui de ouvir falar de fulano, não. Não sou papagaio de pirata, não. Eu estou falando de experiência de vida. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando para você. Não é porque eu sou teólogo, não é nada disso, não. É porque eu vivo isso aqui, não é de hoje, que eu não caio de paraquedas no ministério, não. Porque o que tem de gente que cai de paraquedas aí na internet não é brincadeira. Vai lá, faz um curso, não sei da onde, não sei o quê, vai para o monte, leva 50 litros de óleo, eu mesmo te unge, acabou, se prende, bota o óleo, agora estou ungido e vai... Não. Não cai de paraquedas na obra, não. Então, se você não ama o seu irmão, você é mentiroso, você não ama a Deus. Mas por que, pastor? Porque a forma que eu demonstro o meu amor para com Deus é da mesma forma que Deus demonstra amor para comigo. E agora? Como foi que Deus demonstrou amor para comigo? Dando o seu filho. Quem merecia? Ninguém. Então, escute isso, você amar alguém que é não é inamável, é alguém que é quase impossível de amar. Eu me esqueci o nome que fala agora. Pessoas intragáveis, indigestas, você tem que amá-las. Uma coisa, irmãos, é você ser conivente com o pecado da pessoa. Outra coisa é você decidir amar a pessoa, é você ver a pessoa. Porque, irmãos, quando eu amo, escute isso, quando eu amo alguém com amor cristão, com amor de Cristo, eu estou dando a ela o que eu recebi de graça. Eu não estou dando algo meu, eu estou transferindo para o outro aquilo que eu recebi. Eu estou dando o amor do Senhor. Quando eu não amo, escute, quando eu não dou ao outro o amor de Deus que eu recebi, eu estou sendo mentiroso e eu estou dizendo que eu não recebi o amor de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Gratidão, Jaqueline, pela confiança, pela amizade. Obrigado, Maíra, pelas orações, pelos irmãos que estão aqui. Eu acho que ainda tem 20 corajosos aqui, né? Deus abençoe. Maria Helena, a Mara, a Brenda, a Irânia, a Valquíria Green, a Suzana, a Lucivânia, a missionária Zilane, a Vitória, a Hortência, ao Elias Batista, o pastor Elias Batista, a Simone, missionário Fernando. Esse missionário Fernando, Jaqueline, ele que tem um projeto, ele que dá assistência às crianças. Missionário Fernando, um abraço, viu? Gratidão. Ele que dá assistência às crianças lá na África, no projeto Amazonas, 250 crianças, nós estamos também nesse projeto ajudando lá. Um abraço, Fernanda, a nossa irmã Valquíria Girassol, a Jocely, a Kátia Fernanda, um abraço a vocês. Jaque, que Deus abençoe, agradeço a oportunidade, amém? E